aí pessoas, eu sou a Lena e hoje estou de volta com mais um vídeo. E hoje será o meu primeiro vídeo de unhaul aqui no canal. Então, se nos book hauls, né, usando o palavreado em inglês, se no book haul a gente mostra pra vocês os livros que estão chegando nas nossas estantes, o book unhaul a gente vai fazer exatamente o oposto, os livros que estão saindo na nossa estante, porque tão importantes quanto os livros que estão entrando são os livros que estão saindo. Então, acompanhando a tendência de uma booktuber que eu assisto, que é Emily Fox, é uma booktuber canadense, ela tem feito nos últimos anos um projeto de basicamente tirar da estante dela os livros que faz muito tempo que ela tem, que ela não vai ler, ou então os livros que ela realmente não gosta de jeito nenhum da estante, para a estante refletir o gosto dela em si. E por muito tempo eu pensei em manter na minha estante livros que eu também não gostava, só porque eles fizeram parte de uma forma ou de outra da minha trajetória como leitora, e eu acho sempre interessante discutir sobre as coisas que a gente gosta e não gosta. Mas depois de um tempo eu fiquei, não, acho que eu prefiro que minha estante tenha mais livros que eu gosto do que qualquer outra coisa. A não ser que seja um livro que eu deteste por algum motivo muito específico e eu quero ter aquele livro pra me lembrar do porquê que eu detesto tanto aquele livro. Eu estarei tirando os livros que eu não gosto, que eu achei mais ou menos, ou que não foram impactantes o suficiente pra mim, né? Isso no caso os livros que eu li, né? Os livros que eu não li vão continuar na minha estante porque eu preciso ter livros não lidos na estante para eu poder ter o que ler. Por enquanto eu ainda não tenho livros que já estão há tempo demais na minha estante que eu percebo que eu não vou ler ainda. Eu acho que ainda dá tempo de eu dar chance para esses livros, mas tem alguns livros que eu já li e não gostei, tem alguns que tinham edições repetidas, então eu vou tirar isso para evitar o acúmulo. E também tem uns que eu comecei a ler e abandonei porque eu vi que eu não ia gostar de jeito nenhum e nunca mais eu vou voltar para essas leituras, então está aqui nessa pilha, tá? Tem bastante livro aqui, então vamos começar, sem mais delongas. Os primeiros que eu tenho aqui para mostrar para vocês são dois de Djamila Ribeiro, tá? Inclusive esse aqui, o meu cachorro acabou roendo ele porque eu separei para me desfazer dele quando meu cachorro ainda era um filhote, então ele tá aqui pleníssimo, dormindo do meu lado, né? Nem parece que foi ele que fez esse crime aqui com esse livro. Então é o Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, e o outro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Djamila Ribeiro. Eu gostei dos livros quando eu li, tanto o Pequeno Manual Antirracista quanto Quem Tem Medo do Feminismo Negro trouxeram reflexões interessantes, mas não necessariamente super novas pra mim, que já tinha lido mais sobre o assunto e tal, mas na época eu até comentei que seria interessante para pessoas que estão lendo pela primeira vez sobre o assunto. O meu problema com Djamila Ribeiro é porque depois que ela publicou um texto dela bem, sejamos honestos, transfóbicos, eu realmente cheguei a não dar mais pra mim, sabe, Djamila, você. Principalmente porque até então eu não vi nenhuma retratação dela em relação a esse texto que ela escreveu. Ela fez uma coisa que eu acho perigosíssima no texto, que é criar um uso para um termo que não existe, causando ainda mais estigma contra a comunidade trans. E aí, pra mim, o texto foi um embaralhado de palavras para justificar transfobia, a mesma coisa que foi o texto de J.K. Rowling. Então, enfim, eu espero que ela tenha melhorado nesse sentido, tenha se informado melhor, tenha repensado o posicionamento dela, mas de qualquer forma, eu estou tirando da minha estante esses dois livros dela, ok? O próximo que eu tenho aqui, os próximos dois são dois clássicos que eu não gostei de ler de forma nenhuma e eu acho pouco provável que eu vá reler um dia na vida. E se eu for reler, provavelmente eu vou procurar edições mais confortáveis de ler, porque essas duas edições aqui eu realmente não gostei. O primeiro é o Ateneu, de Raul Pompeia. Eu lembro que eu ainda li em 2018. Eu acho que eu tava estudando ainda pra fazer vestibular de novo. E eu resolvi ler alguns clássicos que eu sabia que podiam ter a ver com vestibular, enfim. E eu li o Ateneu, de Raul Pompeia, detestei, achei um tédio. Quem sabe se hoje eu relesse eu visse coisas mais interessantes, porque claro que com o tempo a gente vai amadurecendo como pessoa e como leitor, mas eu realmente não me imagino relendo esse livro. E eu não gostei dessa edição da Saraiva de bolso, porque as letras são minúsculas e o livro é bem duro, inclusive para abrir, para conseguir quebrar a espinha dele é bem chatinho. O outro que eu tenho aqui é A Utopia, de Thomas More. Se eu for reler um dia esse livro pra ver se eu consigo
enxergar coisas mais interessantes que eu não enxerguei na época. Provavelmente eu releria na edição da Penguin Companhia, não dessa da Martine Claret. Eu também não gosto muito da diagramação desse livro aqui, a página branca. E eu realmente não gostei desse livro quando eu li. Eu achei que as ideias dele são extremamente simplistas. Eu sei que ele foi escrito há muito tempo, então as soluções que ele traz para alguns problemas sociais hoje em dia não seriam mais viáveis, claro, por causa da mudança, né, social que se teve de lá pra cá, né, desde a época em que o livro foi escrito. Mas mesmo assim, de forma geral, se você pegar o conceito de muita coisa que ele traz aqui, eu ainda assim fico... não, tipo, porque é uma ideia de uma comunidade comunista, né, que seria a famosa utopia, né, seria o paraíso na Terra, só que ao mesmo tempo é um comunismo ao extremo em que o individualismo é completamente apagado aqui. E claro que o bem comum tem que estar acima do indivíduo, mas o indivíduo não pode estar esquecido aí. O bem comum social e da coletividade também não pode vir através da negação da individualidade de cada pessoa, porque nós não somos robôs, né? Nós temos nossas necessidades individuais e nossos sonhos e, enfim, nossa personalidade. E aqui, basicamente, nesse livro, nessa sociedade utópica, isso é completamente apagado das pessoas. Então, o próximo que eu tenho aqui é um livro que eu adoro e vocês vão se perguntar por que eu estou me desfazendo dessa edição. Eu estou me desfazendo desse livro, na verdade, porque eu tenho outro igualzinho a essa. Com sorte, eu consegui exatamente essa edição, porque essa edição é uma edição comemorativa dessa coletânea aqui de poemas de Natália Borges Polesso. Eu prefiro muito mais essa edição do que a edição original, então eu fiquei com medo de não conseguir de novo essa mesma edição aqui, mas felizmente eu consegui. O problema é que eu deixei, de novo, meu cachorro ainda era filhote, eu deixei ele sozinho 2 segundos no quarto e meu livro tava em cima da cama, se eu não me engano, não tava nem no chão, assim, ao alcance dele, nem nada do tipo. Tudo bem que ele subia na cama, mas mesmo assim, ele conseguiu pegar o livro e ele rasgou algumas páginas do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui uma das páginas rasgadas pra vocês verem aqui. Então ele rasgou, ele rasgou algumas páginas. Eu até tentei juntar pra ver se eu conseguia ler ainda, mas ia ficar muito chatinho, eu não vou comprar uma edição nova. Comprei, então por isso que essa daqui vai estar saindo da minha estante, porque ela foi comida pelo meu cachorro. Os próximos 2 que eu tenho aqui são de Graciliano Ramos. Um aqui é que eu já li, São Bernardo, que eu gostei muito desse livro, inclusive. Na verdade, eu preciso reler pra ver se eu ainda assim vou gostar dele ou se eu só gostei dele porque eu tive que analisar tanto ele pra fazer um trabalho da faculdade. Eu tive que escrever um trabalho analisando o narrador. E também a gente estudou bastante sobre o tempo e espaço dessa narração, enfim. Se minha posição tá um pouco diferente, desculpa, tá, gente? É porque minha mãe começou a tocar um som alto, provavelmente pra competir com o som do vizinho, só que aí o som aqui de casa estava incomodando ainda mais aqui a gravação, e aí eu tive que pedir pra parar rapidinho enquanto eu termino de gravar. Enfim, de volta. Então eu preciso reler esse livro pra ver se eu realmente vou gostar ainda dele, mas eu tenho outra edição dele aqui, que é da Penguin, que eu prefiro do que essa daqui da Record, tá? Eu não sou a maior fã dessa fonte aqui e também desse papel aqui, então por isso que eu comprei. Assim que saiu a da Penguin, eu comprei a da Penguin porque eu prefiro. E também tem Vidas Secas de Graciliano Ramos, que eu ainda não li, lerei, mas na edição da Penguin também. É uma pena porque são lindas, assim, as artes, né, eu acho que são, assim, belíssimas, e eu pensei até em colecionar essas edições de qualquer forma, mas eu ia pegar as outras pra ler, porque eu prefiro a diagramação das outras pra ler, eu acho mais confortável, e o papel também, então, sem necessidade eu ficar repetindo edições assim, a não ser que fossem livros que eu realmente amasse muito, não é o caso ainda, então eu vou tirar da minha estante pra evitar o acúmulo. A próxima que eu vou tirar da minha estante é a de 1984, de George Orwell, que eu tenho aqui, porque eu comprei a tradução mais recente. Essa daqui é da Companhia das Letras, tá? E a que eu comprei é da Penguin Companhia também, mas a tradução é diferente, certo? Se vocês não sabem sobre o que rolou aí da tradução
das obras de George Orwell aqui no Brasil, na época da ditadura militar, se eu não me engano, que foi quando chegou aqui os livros. É interessante vocês darem uma olhada, leiam lá, enfim, é uma história bem interessante, por isso que seria interessante se você pudesse dar mais prioridade às edições mais novas, por causa das traduções mais atualizadas. E esse é o último motivo, na verdade. Eu gosto dessa edição, mas não tanto, e enfim, ela também desbota assim com a naturalidade. Eu tenho A Revolução dos Bichos nessa edição também, na edição dessa coleção aqui, e eu só não vou me desfazer dela porque veio de uma amiga minha, então eu tenho um apelo emocional muito grande por ela. Então eu vou continuar com ela aqui, apesar de eu ter a tradução nova também na edição A Fazenda dos Animais, da Penguin Companhia. O próximo que eu tenho aqui é Emma, de Jane Austen, e é porque eu cansei de Jane Austen, eu não quero ler, não, mentira, não é por isso não. Na verdade, eu tenho outra edição aqui que eu prefiro, que é a da Penguin Companhia. Finalmente saiu as edições da Penguin Companhia, eu acho que vocês lembram, porque eu mostrei aqui no Book Haul, quando eu comprei, quando finalmente saiu alguns livros de Jane Austen, novos nas edições da Penguin Companhia, e também livros das Irmãs de Brontë. Então, enfim, são edições que eu prefiro mais de ler, e é uma edição muito bonita, tenho certeza que vai fazer alguém muito feliz, mas pra mim não tem necessidade de ter mais de uma edição desse livro. Eu ainda nem li pra saber se eu vou gostar e vou querer manter. É isso, tchau pra essa edição aqui. A próxima que eu tenho aqui é de um livro que eu já li e que eu pensei, foi um dos casos em que eu pensei em manter aqui na minha estante só pra eu lembrar do quanto eu detestei esse livro, mas mesmo detestando eu consegui terminar esse livro pra poder falar mal dele com propriedade. Mas aí depois eu fiquei, não vou gastar espaço na minha estante com esse livro não, porque eu realmente não gostei desse livro. Que é As Sete Mortes, de Evelyn Hardcastle. E a edição é linda, tá? É confortável de ler, meio, assim, tirando essa letra minúscula, mas eu realmente não gostei desse livro. A ideia em si dele, a concepção do livro é muito interessante, eu acho que dava pra ter feito uma coisa muito massa com esse livro aqui, mas eu não gostei da execução. Eu acho que o autor tentou ser mais filosófico do que o necessário. Se ele tentasse ser menos filosófico, ou se ele fosse filosófico, mas de uma forma mais, assim, sem ser muito na sua cara, talvez fosse mais interessante. Além do fato da mensagem final do livro ter sido uma bosta, assim, eu realmente não gostei da mensagem final do livro. É completamente... Enfim, não tô dizendo que pessoas não merecem segundas chances, merecem, mas tudo depende do crime que a pessoa cometeu, certo? E a lógica que eles usam aqui pra dar segunda chance pra essa pessoa é completamente... Oi, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ver o meu vídeo em que eu falo sobre esse livro com mais detalhes e tudo, e dou spoiler, explico tudo direitinho porque que eu achei isso que eu achei. Então, tchau. Outro que eu li e não gostei foi o Guarani, de José de Alencar. E além disso, essa edição da editora Saraiva, assim, é horripilante, assim, pra mim, porque o material da capa é horripilante, certo? A folha é amarelada, a diagramação é tudo... não, então tchau. Mesmo que eu tivesse gostado, se eu tivesse gostado, eu ia comprar outra edição pra manter na minha estante, pra poder me desfazer dessa. Mas eu não comprei outra edição porque eu não gostei desse livro. E aí finalmente eu percebi que é a hora de colocar esse livro pra fora da minha estante. Eu pensei em reler ele depois, em algum momento da minha vida, mas eu não acho que eu vá reler e gostar desse livro. Eu realmente achei blá. Os dois próximos vai causar uma guerra nos comentários, talvez, se eu tivesse seguidor suficiente pra causar uma guerra nos comentários. Mas eu vou me desfazer de dois clássicos da ficção científica, das distopias, que são... Pra quem me acompanhava nessa época, sabe que eu não gostei dessas duas leituras aqui, nem um pouco. Certo? Eu achei coisas interessantes nas duas e eu vi um potencial aí muito interessante para as duas, mas as duas realmente falharam profundamente comigo, então não. Então minha esperança para a trilogia, que não é uma trilogia, né, mas para os 3 livros que são assim o cânone
das distopias, a minha esperança vai para 1984, que eu acho pouco provável que Orwell vá me decepcionar. Mas esses dois me decepcionaram profundamente. Por favor, discordem comigo com respeito nos comentários, certo? Porque eu sei que muita gente adora esses livros, mas realmente, pra mim, é completamente nhê. Inclusive, quanto mais eu leio clássicos da ficção científica, menos eu gosto, mais eu desisto de ler clássicos da ficção científica. Talvez eu deva focar mais em ficção científica contemporânea, distopias contemporâneas, pra ver se é mais interessante pra mim, porque os dessa época eu acho a escrita muito seca, muito nhê. E eu não tô querendo dizer que todo livro tem que ter uma escrita toda floreada e poética. Não, mas tem que ter alguma coisa que te puxa ali, mesmo que a escrita seja seca, que seja seca por um motivo. Nesses dois casos aqui, eu não senti que a escrita era seca por um motivo. Eu senti que a escrita era seca por um motivo porque eles não sabiam escrever de outra forma. Ok, seguindo. Esse livro aqui eu demorei muito pra querer me desfazer porque eu ganhei de presente, tá? Uma amiga deu de presente pra eu ler, pra eu poder falar e tal, dizer o que eu achei. E eu detestei o livro. Se eu não me engano, ela também detestou. Então, assim, eu percebi que tava na hora de eu me desfazer desse livro, de tirar ele daqui, que é Apenas um Olhar, de Harlan Coben. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ele vem com essa jacketzinha porque é uma edição especial da Tag Inéditos. É um thriller suspense que, meu Deus do céu, eu nunca vi um thriller suspense tão entediante na minha vida. O livro tem 150 personagens, a gente realmente precisa ler o ponto de vista dos 150 personagens? A resposta é não, Coben, tá bom? Lindo, não precisa fazer isso, ok? E o final, a revelação final é tipo... Enfim, tchau, tchau pra ele. O próximo que eu tenho aqui é o Famigerado, que deu o que falar na época que lançou. O Homem de Giz, de C.J. Tudor. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu meio que me obriguei a gostar do livro. Acho que talvez porque eu ainda tava meio que começando no Booktube. Tanto é que depois eu apaguei o meu vídeo de avaliação dele, porque eu fiquei, não, eu realmente não gosto desse livro. Eu acho que eu fui muito legalzinha com ele no vídeo. Eu acho que esse livro tem cenas completamente desnecessárias de abuso aqui, que eu fico, pra quê? Só pra chocar mesmo, né? Por valor do choque. E... sei lá, eu achei bem nhê a construção do mistério e olha, pra você ver o quão impactante o livro é, eu não lembro de absolutamente nada, só essas coisas que eu acabei de falar pra vocês. Então, eu vou me desfazer desse livro e é isso aí, a edição é linda, né? A Intrínseca arrasou aqui na edição, mas realmente não lerei. Tanto é que depois de ler esse livro eu fiquei com zero vontade de ler qualquer outra coisa que ela publicou em seguida. Então, é isso. O próximo é... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou brasileira, não posso falar mal dessa pessoa, porque senão serei atacada. Mas eu vou falar mesmo assim, porque é importante ter opiniões diferentes, minha gente, ok? Eu estou falando do trabalho da pessoa, eu não conheço a pessoa em si como pessoa. Eu já ouvi falar algumas coisas, alguns babados, que talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa do mundo, mas eu não sei de nada específico, super, nunca pesquisei muito a fundo, tá? Então eu vou falar aqui do livro em si, que é O Vilarejo, de Rafael Montes. Eu comecei a ler esse livro, larguei, nunca mais vou ler, e eu acho que provavelmente eu nunca vou ler nada do autor, porque quanto mais eu leio sobre os livros dele em si, escuto sobre os livros, menos eu tenho vontade de ler. E esse livro aqui já me deixou uma impressão muito chata dele, sabe? Tem umas coisas aqui que são choque por choque, que eu detesto. Eu não tô falando que livros não podem ter cenas gráficas ou cenas muito impactantes ou falar sobre determinados assuntos, mas é tudo sobre como você fala e pra que você fala. E aqui eu acho que foi simplesmente por choque e algumas vezes dava uma leve... Eu não estou falando que Rafael Montes em si é esse tipo de pessoa, tá? Eu tô falando a impressão que eu tive ao ler o livro, que foi que algumas coisas eram meio fetichistas, assim, sabe? Super desconfortável lendo, e não foi um desconfortável do tipo, nossa, isso me dói muito porque eu não acredito que alguém poderia fazer isso. Foi um desconfortável do tipo, por que essa pessoa tá escrevendo desse jeito essa coisa aqui? Entende? Então, é isso. Provavelmente nunca lerei outro livro dele, a não ser que eu participe de algum desafio literário, algum clube do livro, que todo mundo leia ele, eu leio também pra poder dar minhas opiniões, mas assim, eu acho pouco provável que eu vá querer ler algo dele. Enfim.
E o último que eu tenho aqui é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu comecei a ler esse livro, eu tava achando ele super interessante, e aí eu parei de ler porque eu peguei um abuso mortal com esse livro aqui, numa parte em que ele começa a falar sobre imperialismo, e ele basicamente fala, claro que são outras palavras que ele usa, eu tô usando as minhas palavras de acordo com o que eu interpretei aqui, mas ele basicamente fala que o imperialismo, por um lado, se não fosse pelo imperialismo, a gente não teria essa diversidade cultural, essa mistura, então meio que nós temos que ser gratos por isso, não sei o quê. E o meu amor, não, a diversidade cultural e a mistura de culturas poderia ter acontecido mesmo sem o imperialismo, tá bom? Ninguém tem que agradecer nada ao imperialismo, ok? Depois que eu li isso, eu fiquei, o que é isso que eu tô lendo? Sobre imperialismo, eu vi outras pessoas comentando também que não gostavam de como ele colocava alguns temas aqui, ou como ele juntava algumas informações históricas, enfim, eu não tenho cacife suficiente pra falar sobre isso porque eu não sou de história, né? Eu não tenho todo esse conhecimento aí. Mas realmente é um livro que eu não vou voltar a ler e que eu não quero ter mais na minha estante. Faz tempo que ele tá separado aí pra ir-se embora, ok? E é isso, gente. Eu não sei ainda o que é que eu vou fazer com esses livros. Talvez alguns, porque eles estão relativamente novos, talvez eu venda. Outros talvez eu doe, se eu achar aqui perto alguma biblioteca pra doar. Ou então eu leve algum sebo para trocar por crédito ou vender mesmo pro sebo, né, por dinheiro. E alguns provavelmente meu companheiro vai querer adicionar para a estante dele, porque eu sei que alguns desses títulos ele não tem, ou ele ainda não leu. É isso, gente. Vamos lembrar que é sempre importante a gente tá comprando livros novos, ou pegando emprestado de bibliotecas, né, ganhando de presentes também. É sempre bom ter livros novos na nossa estante, novas opções pra gente ler, mas é igualmente importante a gente fazer, né, a roda girar e a gente tirar livros que estão encalhados na nossa estante, que talvez a gente nem lembre que a gente tenha, ou que a gente nem tenha mais interesse em ler, ou que a gente também não gostou de jeito nenhum. É importante a gente colocar esses livros pra fora, pra energia fluir, e quem sabe fazer o dia de alguém feliz, né, porque pode ser que um livro que eu detestei, outra pessoa vai adorar e ver alguma coisa nesse livro que eu não vi. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí, porque ajuda muito. Comenta aí embaixo se vocês já leram um desses, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês também querem tirar eles da estante. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.